Quero que você abra sua Bíblia agora. Em 1 Samuel 1:2. 1 Samuel 1:2. Que diz assim: Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente, diga excessivamente, para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Eu já sei que nós oramos aqui, mas eu profetizei sobre sua vida. Agora eu quero orar sobre essa palavra. Então, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, Pai. O Senhor me colocou essa palavra, Senhor, no meu coração na quinta-feira. E Deus, eu estou todos os dias mastigando ela. Então, Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor venha colocar no coração do seu povo. Porque eu tenho certeza, Pai, que o Senhor quer falar com eles de uma forma poderosa. Senhor, eu venho te pedir, Pai, que essa palavra seja uma semente e o nosso coração seja uma terra fértil. Por isso, Pai, eu te peço agora que o Senhor venha tocar, Senhor, em cada coração e em cada mente aqui, e que eles venham produzir frutos e cada vez mais frutos com essa palavra. Espírito Santo, porque eu profetizo que hoje haverão mulheres e homens que se levantarão para viver o novo de Deus. E eu profetizo que eles sairão daqui diferente da forma que entraram. Por isso, Pai, eu te peço, me usa, Senhor, da maneira que o Senhor quiser. Que eu seja um vaso, Senhor, nas suas mãos, Deus. Que diminua eu para que o Senhor cresça. No nome de Jesus, diga comigo, amém. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: hoje Deus vai falar com você. Mas não tem como Deus falar conosco se o nosso coração não está aqui. Não adianta de nada eu estar aqui 40 minutos falando com você e você pensando no seu boleto que você vai pagar amanhã. Não adianta de nada se eu estar 40 minutos aqui derramando aquilo que o Senhor colocou no meu coração, se você não está com a sua mente aqui, mas está olhando no seu feed do seu Instagram. Então, você está aqui por um propósito. O Senhor marcou na agenda dele para que você venha escutar essa palavra, para que essa palavra venha transformar a sua vida. Então, olha para a pessoa do seu lado de novo, de novo mesmo, de novo, olha para ela e fala assim: fica aqui. Mas fala com ousadia, por favor, fala, fica aqui. Isso. Nós estamos lendo uma passagem de Ana. Só que para a gente entender o que está acontecendo aqui, nós precisamos entender o momento que estava acontecendo ali na história, né? Acontece que Israel estava passando por um momento muito difícil, um momento de silêncio. Os filhos de Eli, eles estavam rebeldes, eles adoravam outros deuses. Os israelitas que estavam na terra prometida, porque Ana estava na terra prometida, eles estavam totalmente em pecado, eles estavam vivendo uma vida de rebeldia. Então, eles viviam uma vida diferente daquilo que o Senhor tinha para eles. Então, o Senhor ficou em silêncio.
Não havia mais a manifestação do Espírito ali naquele ambiente. Então era um momento da história onde havia um silêncio espiritual. Um profeta não havia se levantado, Deus não havia falado, e aí no meio disso tudo não tinha uma liderança posicionada, não tinha uma liderança que tinha uma autoridade ali naquele momento, e no meio disso tudo tinha Ana. E nós estamos falando sobre Ana. Assim como nós estamos no mês da mulher, o Senhor me deu Ana. E aí veio na minha mente assim, Ana, o que a gente pensa sobre Ana? A maioria das vezes que eu li e ouvi sobre Ana foi na Assembleia. Graças a Deus, amo a Assembleia. Só que nós escutamos muito sobre Ana falando sobre Penina. Penina vai ver tua vitória nascer. E essas coisas que a gente escutava sobre como Penina, que o Senhor vai te levantar e a Penina vai ter que ver e não sei o que. Eu escutava sobre isso. Só que o Senhor me trouxe de uma maneira diferente sobre Ana. Eu não queria falar hoje só sobre Penina, até porque essa mensagem aqui ela não está direcionada para Penina, ela está direcionada para Ana. Então nós entendemos que Ana era uma mulher que não tinha filhos e Penina tinha filhos. Ana era uma mulher aonde o Senhor cerrou a madre dela. Ela não era estéril, o Senhor a fez estéril. Aí me fez pensar, a primeira coisa que quando eu li esse versículo, e o Senhor cerrou a madre de Ana, a primeira coisa que eu li eu fiquei, mas por que Deus cerrou a madre de Ana? Aí o Senhor falou assim, Rebeca, muitas vezes Deus irá fazer coisas, muitas vezes situações vão acontecer para ver qual é o nosso posicionamento. Qual é o nosso posicionamento durante a espera? Qual é o nosso posicionamento quando Deus diz agora não? Agora não. Deus diz que, a Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana, mas não diz que Deus não iria dar filhos a Ana. Mas naquele momento, não. Qual é o nosso posicionamento diante da espera no Senhor? A Bíblia diz que Ana, Eucana e Penina subiam para adorar a Deus, subiam para dar sacrifícios a Deus, e logo depois daqueles sacrifícios eles iriam se assentar para comer. E a Bíblia diz que Ana, ela chorava excessivamente e Penina a irritava excessivamente. A Bíblia diz que Penina toda vez irritava Ana. Toda vez irritava, por todos os anos eles subiam para adorar o Senhor. Penina irritava Ana e Ana chorava, não comia, não bebia, e era assim o culto que Ana tinha a Deus. Era assim que Ana se posicionava durante a dor dela. Eu entendo que Ana estava passando por um momento muito difícil. Eu entendo a dor de Ana. Só que Deus ele não queria aquilo de Ana. Ele precisava de um posicionamento de Ana. E ali diz que Ana, todos os dias, subia, na verdade, todas as vezes subia e não comia. E excessivamente Penina a irritava. Todos os dias, no caso, todas as vezes, Penina a irritava. Eu sei que talvez você lembrou de alguém aí que te irrita excessivamente. Mas eu não estou falando do seu marido, tá? Se você pensou no seu marido, você começa a pedir perdão a Deus agora. Começa a pedir perdão a Deus agora, tá? Porque isso aí é pecado, tô brincando. Mas assim, imagina como era a vida de Ana. Era muitos anos com Penina irritando excessivamente. Agora vamos trazer para os dias de hoje. Eu não estou falando sobre uma pessoa em específico. Eu estou falando, talvez, de um pensamento que te irrita todos os dias. Talvez é uma dor que te lateja todos os dias. Talvez é uma ferida, talvez é palavras que Satanás coloca na sua mente que tem sido a sua penina. Talvez é algo que não aconteceu. Talvez é uma amargura. Talvez é uma dificuldade. Talvez é algo que aconteceu lá atrás, mas te incomoda excessivamente. Só que Ana, ela entendeu que não dava mais para continuar naquela posição, que ela precisava mudar.
mudava alguma coisa, porque todos os anos era a mesma coisa. Ela subia, sacrificava, Penina irritava, ela chorava, não comia, não bebia, descia e vivia a sua vida. Subia, sacrificava, irritava, não comia, não bebia, descia. Adorava a Deus? Não, ela não conseguia nem adorar a Deus. O sacrifício era para nada, porque ela não conseguia nem estar ali adorando a Deus. Ela não conseguia nem prestar atenção no que ela estava fazendo ali. Ela não conseguia, de tanta, estava irritando, estava ali, ó. E a dor era tão grande que ela não conseguia enxergar o que ela precisava mudar. Então a Bíblia diz que uma hora, e ele diz assim, ó: certa vez Eli estava com a cadeira na frente do templo e Ana se levantou. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, ó: Ana se levantou. Para as coisas mudarem, eu preciso me levantar. O meu posicionamento precisa mudar. O meu posicionamento precisa ser transformado. A Bíblia diz, ela chorava, não comia, não bebia, mas um dia ela entendeu que não valia de nada ela continuar no mesmo lugar, chorando, triste, amargurada. Ela precisava se levantar e mudar a situação que ela estava. Então hoje é a noite de você se levantar. Hoje é a noite em que você precisa entender que o seu posicionamento precisa mudar. Ah, mas pastora, você não está entendendo. Eu entendo que Ana fazia as mesmas coisas e nada mudava. Mas quando ela se levantou, aí Deus entrou. Quando ela se levantou, se posicionou, aí Deus entrou. Eu profetizo hoje, que hoje você se levanta do lugar onde você está, talvez da dor onde você está, e hoje o Senhor te pega pela mão e fala assim: se levanta. Chega de ficar chorando, chega de ficar triste, se levanta. E a Bíblia diz o seguinte, ó, diz o seguinte: e ela se levantou e foi para o templo orar. E aí a Bíblia diz que ela, com amargura de alma, estava doendo, sabe? Aquele processo assim que dói. Sabe aquela coisa que dói assim, amargura de alma. Ela chorou muito e ela orou. E ela fez um voto com Deus. Ela falou assim: Senhor, colocando com as minhas palavras, tá? Se o Senhor me der um filho, eu entrego ele para ti. Senhor, se o Senhor me der um filho, assim quando ele diz mamar, ele é seu, não é mais meu. Aí a Bíblia diz que ele estava sentado ali na frente e viu a boca dela se mexendo. Achou que ela estava bêbada. E aí olhou para ela e falou: mulher, por que você bebe? Por que está embriagada? E ela falou: não, meu senhor, eu não bebo. Muito pelo contrário, eu não bebo, não bebi, nem comi. É que eu estou com uma dor muito grande e eu estou orando. Sabe o que eu entendi aqui? Que Ana, ela se levantou, mas ela não se levantou para debater. Porque assim, muitas vezes, se a gente tivesse uma Penina na nossa vida, e talvez você tenha, você queria debater, discutir, bater boca, fazer barraco. Mas Ana, ela entendeu que ela precisava se levantar e entregar para quem podia resolver o problema dela. Ela se levantou e foi orar. Ela se levantou e falou assim: não, eu preciso resolver o meu problema. Mas não adianta eu ficar falando para fulano, para ciclano, botando na rede social, falando para meio mundo o que está acontecendo comigo. Eu vou entregar para quem pode resolver. E a Bíblia diz que ela foi orar. E aí nisso ela foi orar, ele viu. E aí ela falou: não, eu não bebo, eu estou com amargura na minha alma. Eu estou orando porque está doendo muito. O processo tá doendo, tá machucando. E aí ele olhou para ela e falou assim: que o Senhor conceda aquilo que você pediu. E a Bíblia diz o seguinte: que Ana, ela se levantou, ela saiu, ela comeu, ela bebeu
e o semblante dela havia paz. Sabe o que eu entendo, meu querido? Quando eu me posiciono, até as coisas que eu fazia começam a mudar. Até as coisas que eu não fazia, eu começo a fazer. Sabe por quê? Eu tô confiando em quem pode fazer. Deus não tinha falado pra Ana: não, tudo bem, eu vou te dar o seu filho. Não, tudo bem, é seu já, por conta disso já é seu. Muito pelo contrário, o profeta só disse que o Senhor conceda aquilo que você está orando. Mas Ana, ela tinha se derramado aos pés do Senhor, colocado nas mãos de quem podia resolver. Então ela falou: independente do que vai acontecer, eu vou me levantar, eu vou comer, eu vou beber, e aí o meu semblante vai mudar. Eu imagino Eucana olhando pra Ana e falando assim: ué, você tá comendo, você tá bebendo, você que chorava todas as vezes aqui. Ela vai falar assim: é, porque eu confio que o meu Deus pode fazer o impossível, porque eu derramei o meu coração para aquele que pode todas as coisas. A Bíblia diz que o semblante dela tinha paz. A Bíblia diz que o semblante dela transformou. Sabe por quê? Quando eu confio que Deus pode fazer, a minha vida muda, o meu semblante muda. Fica até mais feliz, fica até mais em paz. O semblante de Ana mudou. Olha para a pessoa que você fala assim: mudou o semblante. Não, diga de novo: o semblante mudou. E dá um sorriso para ela, pelo amor de Deus. Porque foi assim que Ana saiu. Eu imagino Penina e Eucana falando: ah, que mulher doida. Entrou sem comer, sem beber, chorando, e saiu feliz. Porque é assim que acontece quando eu me derramo na presença de Deus e eu confio em que Ele pode fazer, em que Deus vai fazer. Porque não adiantou de nada a Ana fazer as mesmas coisas. Ela entendeu que ela precisava confiar em Deus, mesmo não sabendo. Na verdade, mesmo não sabendo se Deus iria fazer aquilo que ela queria, mesmo não sabendo se Deus iria entregar um filho para ela. Mas ela fez um voto e ela saiu feliz. Eu imagino que saiu um peso das costas de Ana. Sabe quando você precisa resolver alguma coisa e aquilo tá apertando no seu coração, sabe? Um peso. Aí depois que você fala ou você resolve, você faz assim: ufa, falei. Ufa, ufa. É assim que Ana fez, eu acredito. Ana falou: saiu, ufa, entreguei, não tá mais nas minhas mãos. E o semblante dela estava em paz. Ela foi comer, bebeu e ficou tranquila. E aí a Bíblia diz o seguinte, ó. E aí isso saltou nos meus olhos. Ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, fez uma boquinha, e o seu semblante já não era mais triste. Ela não era mais aquela mulher que vivia toda triste, capenga. Ai, do mesmo jeito, sabe? Ela se posicionou. Ela se levantou, entregou para Deus, confiou, saiu diferente. E aí a Bíblia diz o seguinte, ó. E eles se levantaram de madrugada, adoraram diante do Senhor. Primeira coisa que Ana fez, ela entregou ao Senhor, ela foi orar a Deus. Porque nós precisamos nos render a Deus em oração. Não adianta eu ficar falando, como eu disse aqui, para outras pessoas. Eu preciso me derramar em oração. Eu preciso buscar a Deus aquilo que Ele pode me entregar na oração. Em busca, derramando em busca daquilo que o Senhor pode me entregar. Só que não só da maneira, ela não foi só pedir algo, ela foi se derramar. Ela foi entregar o coração dela a Deus, os sentimentos dela a Deus, aquilo que ela sentia, ela entregou a Deus. E aí depois disso, se levantou e eles adoraram. No meio da loucura, Ana não tinha filhos, só tinha Penina que tinha filhos. E mesmo assim eles estavam adorando a Deus. E eles se levantaram de madrugada, adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá.
Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Pera. Quando eu li isso aqui, e o Senhor se lembrou dela, nesse momento eu falei, eu já vi isso aqui na palavra. Eu já vi isso aqui em alguns capítulos. E aí eu me lembrei que eu vi isso na história de Raquel, quando Raquel era estéril. E ela pedia a Deus um filho, e a palavra diz, e o Senhor se lembrou de Raquel. Aí lembrei também em Noé, quando Noé estava na arca, desesperado, porque era 40 dias já dentro da arca, chovia 40 dias, sem direção, Deus não falando nada. E a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Noé. E aí depois logo o seguinte, israelitas, sendo 400 anos escravizados, pedindo socorro a Deus, porque eles estavam sendo escravizados ali pelos egípcios. E aí a Bíblia diz assim, e o Senhor se lembrou deles. E aí eu falei, não, tem alguma coisa aqui. Para toda vez, e o Senhor se lembrou, e o Senhor se lembrou. Eu fui pesquisar, por quê? O Senhor, Ele não se esquece. O Senhor, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor não se esquece. Olha para a pessoa e fala, o Senhor não se esquece. Só que nessa palavra aqui, o Senhor se lembrou dela no hebraico, se usa a palavra zakar, que significa intervenção. Aqui não está dizendo assim, e o Senhor se lembrou. Opa, lembrei de Ana, mas esqueci, cara, tadinha lá, ó, todo mundo chorando, ó. E o Senhor, opa, olha, Ana, Noé, tadinhos. Não, Deus não é assim, querido. Ele não se esquece. Só que existe um momento quando o meu posicionamento muda. A Bíblia diz assim, ó, isso, vamos mudar as palavras de o Senhor se lembrou. Diz assim, e o Senhor entrou com uma intervenção na vida de Ana. E a Bíblia diz o seguinte, Ana engravidou. A Bíblia diz o seguinte, ó, e Ana engravidou. E Deus se lembrou de Ana, quer dizer, o Senhor, Ele fez uma intervenção na vida de Ana. Ele falou assim, não, agora eu vou dar um filho para ela. Ela se posicionou e agora eu vou intervir no problema dela. Ela se posicionou e agora eu vou intervir no que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei se você achou que Deus te esqueceu. Eu não sei do que está acontecendo nos seus problemas. Mas hoje, o Senhor, Ele se lembrou de você. Hoje o Senhor se lembra da central do avivamento e diz, há uma intervenção para acontecer aqui neste lugar. Há uma intervenção para acontecer aqui na sua vida. Hoje eu profetizo que haverá uma lembrança do Senhor na sua vida hoje. Assim como aconteceu na vida de Raquel, quando o Senhor se lembrou dela, ela teve filhos. Quando o Senhor se lembrou de Noé, Deus trouxe a terra seca. Quando o Senhor se lembrou dos israelitas, Deus trouxe a libertação do Egito. Hoje o Senhor diz, há uma intervenção divina na sua vida. Hoje eu trago a intervenção naquilo e na sua história, naquilo que você precisa. Eu profetizo a intervenção de Deus. Eu profetizo zacar na sua vida. Zacar na sua vida. Zacar na sua história. Isso aconteceu só quando Ana se posicionou. Ana se posicionou. Agora eu te pergunto. Você pode estar se perguntando, tá, Rebeca? Beleza. Mas por que Deus fez isso com Ana? Por que Deus cerrou a madre dela? Ana não tinha como ser uma mãe super protetora. Não dava. Deus não queria só o voto de Ana.
o posicionamento de Ana. Deus queria o coração de Ana. Quando ela se derramou aos pés de Jesus, aos pés de Deus, e falou assim: Senhor, não é meu, é seu. Aquele propósito que ia acontecer na vida de Ana era muito maior. Não ia ficar só para ser um milagre que ia ficar só nela. Era Samuel que a gente está falando. Samuel, ele precisava nascer com uma mãe que ia dar ele para Deus. Porque o povo de Israel haveria um antes e um depois quando Samuel nascesse. Agora você imagina, se Ana fosse aquelas mães, que talvez pode ser eu assim um pouquinho. Não, minha filha, não vai não. Não, minha filha, não sei o quê. Não, Samuel, não faz isso não. Samuel, não vai para casa de Eli, é perigoso, menina. Não, menino, não vai para casa de Eli, volta mais cedo. Imagina. Só que Deus, ele precisava do coração de Ana, porque o propósito de Samuel era muito maior. Deus, ele precisava do coração de Ana, porque o propósito de mudar ali, Samuel, ele nasceria com um propósito, porque ele era o maior profeta. Então aquilo ali que Ana estava passando, não era só por conta dela, era para entregar aquilo que era mais precioso, porque o propósito era muito maior. Porque ia mudar toda a história de Israel. Quando Samuel nascesse, um profeta estava para nascer. Então deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não está entendendo o porquê que Deus errou. Talvez você não está entendendo o porquê do processo. Talvez você não está entendendo o porquê está acontecendo. Mas lá na frente, quando Samuel nascer, você vai entender que o propósito é muito maior do que você imagina. E hoje Deus me fala assim para você: entrega o seu coração, porque é isso que eu quero. Quando Ana entregou o coração dela para Deus e falou: Senhor, não é meu, é seu. Não é meu, é seu. Deus falou: aí eu vou me lembrar de Ana. Quando você se entrega, aí Deus lembra de você. Quando você entrega o seu coração, aí Deus lembra de você, porque você fala assim: Senhor, eu não estou apegado em coisas, eu não estou apegado no que está acontecendo, eu não estou apegado, não é seu. Então eu estou entregando, eu estou confiando, porque o propósito é muito maior. Olha para a pessoa e fala assim: e Deus se lembrou de você. Meu Deus, quando eu ouvi isso, quando eu li isso, eu falei: meu Deus, que coisa mais linda quando Deus, ele fala: e Deus se lembrou de você. E quando a gente olha, fala: não, talvez se esqueceu de Ana. Não. Ele lembrou de Ana de uma forma assim: não, Ana derramou o coração, Ana entregou o coração, fez um voto comigo, confiou em mim, viveu o processo, mudou o posicionamento. E aí eu vou me lembrar dela. Haverá uma intervenção agora. O zacar de Deus começou a acontecer. Por quê? Porque Ana entregou. Porque Ana confiou. Eu não sei qual é a sua dor hoje. Eu não sei qual é a sua esterilidade ou qual é a sua penina. Mas hoje o Senhor me manda te dizer: eu me lembro de você. Eu me lembro de você. Eu não te esqueci. É porque é muito maior o propósito. É que vai além de você. Uma nação inteira. Samuel precisa nascer. Você não está entendendo. O profeta precisa nascer. Então vai muito além de você. É muito maior. Então hoje eu profetizo que Deus se lembrou de você, assim como Ele lembra de Ana. E Ana engravidou no mesmo momento. Hoje o Senhor derrama a intervenção dele na sua vida. E aquilo que não mudava vai começar a mudar. E aquilo que não acontecia
profecia vai acontecer. E o que era estéril, haverá luz. E Penina, que irritava, vai sair. E hoje o Senhor diz: eu mudo as coisas. Haverá um antes e um depois desse domingo. Haverá um antes e um depois dessa palavra. Porque hoje eu me levanto e digo: eu me lembro de você. E Deus se lembrou de Ana. E Ana engravidou. Eu profetizo o novo de Deus na sua vida. Eu profetizo o novo de Deus na sua vida. Eu profetizo que você gerará o seu milagre. E Deus se lembrou de Ana. E Deus se lembrou de Noé. E Deus se lembrou dos israelitas. E Deus se lembrou de Raquel. Deus se lembrou de João. Deus se lembrou de Rebeca. Deus se lembrou de Leandro. Deus se lembrou de João. Deus se lembrou de Pedro. Deus, você não está entendendo? Estou falando o seu nome. E Deus se lembrou de Renata. E Deus se lembrou de Verônica. E Deus se lembrou. Deus se lembrou da Beatriz. E Deus se lembra de você hoje. Haverá uma intervenção divina. Não está esquecido, não está morto, não está acabado. Hoje o Senhor diz: e Deus se lembrou de você. Talvez a dor não deixou você ver. Talvez a tristeza não deixou de você ver. Mas hoje faça como Ana. Se levante. Saia desse lugar de tristeza. Saia desse lugar de dor. Saia desse lugar de sofrimento. E Ana se levantou e entregou para Deus. E derramou para Deus. E Deus se lembrou dela. Deus está se levantando hoje e dizendo: ela está se levantando, ele está se levantando. Hoje é o dia da intervenção. Hoje é o dia do meu sacar acontecer. Entendeu ali? Entendeu ali? Entendeu ali? É o dia de se levantar. Chega de ficar prostrado, Ana. Mudou alguma coisa? Fica prostrada? Mudou alguma coisa? Só fica: ai, Penina, me irrita tanto. Ai, Penina, me irrita tanto. Não adiantou de nada. Quando Ana se levantou, aí Deus se lembrou dela. Hoje é o dia de você se levantar. Hoje é o dia em que você vai se levantar, se posicionar. E Deus se lembrará de você. Eu quero que você coloque de pé agora. Quero que você feche seus olhos agora. Para acontecer o que aconteceu na vida de Ana, para Deus decretar a intervenção, para Deus decretar que ela ficasse grávida e cumprisse aquilo que Ele queria, Ana precisou se derramar aos pés de Deus. Confiar que Ele pode. Ela sabia como ia acontecer? Não. Ela sabia quando ia acontecer? Muito menos. Mas ela se levantou. Ela comeu. Ela bebeu.
e o semblante dela era de paz. Eu quero que você feche seus olhos agora. Eu quero que você comece agora a se derramar aos pés dele. Ah, mas pastor, eu também quero que Deus se lembre de mim. Eu quero que essa intervenção aconteça. Então mude a sua atitude agora. Se levante como Ana se levantou. E entregue para ele agora. Se derrame como Ana se derramou. E entregou para Deus aquilo que só ele podia fazer. As pessoas não entendiam. Eucana não entendia. Eucana falava: meu Deus, mas você tem tudo, não adianta só eu? Não adianta só o meu amor? Só Ana sabia o que ela precisava. Então só Ana sabia o que ela precisava fazer. Você sabe o que você precisa fazer hoje: se entregar a ele, se derramar a ele. Eu quero que você agora feche seus olhos, por favor. Eu não tenho nada para te entregar, no nome de Jesus. Dizer essa que música te mesmo. amo. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu estava escutando exatamente essa música. E o Senhor me disse assim: Rebeca, eu não queria nada além disso de Ana. Eu queria que ela se derramasse. Eu queria que ela me entregasse. Eu queria que ela confiasse em mim. E eu me lembro que no meu quarto ali, naquele momento, eu falei: Senhor, eu me derramo hoje. Hoje é o dia de você se derramar. Hoje é o dia de você se entregar, Ana. Derramar o que está te angustiando. Derramar o que está doendo no seu coração. Derramar o que está te ferindo. Derramar aquilo que não aconteceu. Se derrame, pelo amor de Deus. Esse é o momento. Porque só aí a intervenção de Deus acontece. Então feche seus olhos, por favor. Se derrama aos pés dele, por favor. Derrame aos pés dele agora tudo aquilo que está acontecendo. A sua dor, assim como Ana. Se derrame. Só ele pode fazer. Me derramar. Derrama. Sei que és famoso. Me derramar. Se derrama agora. Dizer que te amo. Me derramar. Derrame a ele o que você precisa. Derrame a ele o que você está precisando hoje. A sua dor. Vai, Ana, se